Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos pedir que a Mãe de Deus, esta mulher sempre aberta à ação do Senhor, a ponto de conceber em seu ventre o Verbo que se fez carne, interceda por nós, nos inspire e nos dê a mesma docilidade para acolhermos a santa palavra do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quando eu fui convidado pelo Padre Fabiano para estar aqui hoje, refletindo com vocês a respeito da palavra de Deus na vida e na missão do catequista, eu não pensei duas vezes em aceitar o convite. Primeiro, porque esse convite me foi feito por um irmão muito caro no sacerdócio. E em segundo lugar, pelo respeito, pelo carinho que tenho por todos vocês catequistas, pela missão que vocês desempenham de fecundar o coração da igreja, comunicando esses tesouros da palavra de Deus. Muito se fala a respeito do lugar que a Bíblia deve ocupar na vida do cristão. E se nós podemos falar isso dos cristãos em geral, com muito mais razão, nós deveríamos falar a respeito do catequista. Porque o catequista, dentre todos os cristãos, é aquele que foi escolhido por Deus para comunicar esses tesouros da palavra do Senhor a outras pessoas. A missão de evangelizar, que faz parte da essência mesma da igreja, ela é representada de maneira tão eminente pelo ministério dos catequistas. Porém, antes de refletirmos a respeito do lugar que a palavra de Deus ocupa na vida do catequista, gostaria de convidá-los a olhar para uma dimensão um pouco mais ampla. O lugar que a palavra ocupa, não apenas na vida do indivíduo, mas na vida de toda a igreja. Antes de tudo, nós precisamos reconhecer que a Bíblia, ela não é um subsídio pedagógico a mais na catequese. Nós temos diversos livros, manuais, apostilas. A Bíblia não se enquadra aí. A Bíblia, na verdade, é esta seiva que vai fecundar todo o nosso discurso e todo o nosso ministério de comunicar esse tesouro da palavra de Deus. Ela e os sacramentos é dela e dos sacramentos que nós vamos extrair esta seiva que há de manter viva a nossa vida cristã. Quando nós pensamos no lugar da Bíblia na igreja e olhamos um pouco para a história, o percurso que a palavra de Deus ocupou e ocupa hoje na vida da igreja, nós precisamos reconhecer que houve momentos em que a Bíblia esteve muito presente, mas noutros momentos em que ela esteve quase que relativamente ausente, entre aspas, digamos assim, ao menos da vida dos fiéis em geral. Quando nós pensamos na história da igreja, o primeiro milênio do cristianismo foi marcado por uma profunda espiritualidade bíblica. Quando nós tomamos os textos dos padres da igreja dos primeiros séculos, nós vemos ali homens profundamente mergulhados na palavra de Deus, de modo que tudo aquilo que eles refletiam e falavam estava fecundado pela palavra. É surpreendente, por exemplo, tomar às vezes os discursos de Santo Agostinho. Só para vocês terem uma ideia, quando se faz uma pesquisa nas obras de Santo Agostinho
e vemos ali a quantidade de referências a passagens bíblicas que Santo Agostinho faz ao longo de seus discursos. É algo extraordinário aquilo, porque os padres da igreja, eles não falam da Bíblia, eles falam a Bíblia. Eles têm quase que a Bíblia de cor. Eles pensam a partir da palavra de Deus, e é neste lugar que eles comunicam a sua doutrina aos fiéis. Porém, a partir do segundo milênio, séculos 12, 13 aproximadamente, foi acontecendo na igreja uma espécie de mudança de mentalidade. Essa cultura marcada pela léxio, pela leitura, pela meditação da palavra de Deus, vai dando lugar a um outro tipo de comportamento. A leitura dá lugar à questio, às questões. Ou seja, a igreja precisava fundamentar algumas doutrinas, e para que a sua argumentação tivesse mais peso, então ela começa a apoiar a sua argumentação não tanto na palavra, mas sim num certo modo de fazer o discurso teológico. Não quer dizer que nós não tenhamos nesse período, séculos 12, 13, homens profundamente marcados pela palavra. Um exemplo disso é o grande Santo Tomás de Aquino, conhecido por uma obra famosa, a Suma Teológica, mas ele também produziu muitos comentários importantes à palavra de Deus. Os tempos vão passando e acontece algo que marca decisivamente esta caminhada da igreja, que foi o cisma protestante. No protestantismo, com o advento do protestantismo, Lutero, um de seus pilares foi aquela doutrina do sola scriptura, ou seja, só vale aquilo que está escrito na Bíblia. A igreja, meus irmãos e irmãs, é lógico que tem esta estima toda especial pela Bíblia, pelo texto escrito. Porém, a igreja também reconhece que a palavra de Deus, ela é conservada por uma outra via, pelo que nós chamamos de tradição oral. Então, para fazer frente a essa doutrina protestante que reduzia o depósito da palavra de Deus simplesmente à dimensão escrita, a igreja, a partir do século XVI, passa a enfatizar o aspecto da tradição. E é desde então que nós vamos começar a perceber uma espécie de anemia bíblica na vida da igreja. Não é que não exista a Bíblia, não é que as pessoas não conhecessem a Bíblia. Entretanto, durante muito tempo, meus irmãos, a Bíblia, o uso da Bíblia, passou quase a ser associado a algo não católico. Eu me lembro, quando eu era criança, nós tínhamos ainda certos ranços antigos de pensar que Bíblia não é coisa de católico, Bíblia é coisa de crente, como que se falava antigamente. Porém, meus irmãos, providencialmente as coisas vão mudando. A igreja reconhece esse lugar central que a palavra de Deus deve necessariamente ocupar na vida desta mesma igreja. E desde o final do século XIX, com Leão XIII, quando ele escreve uma encíclica importantíssima chamada Providentissimus Deus, as coisas começam a mudar. Eu não quero aqui cansá-los fazendo um resumo de todos os documentos que são importantes para o estudo, a pesquisa da Sagrada Escritura. Mas eu quero crer que não tenhamos como não mencionar alguns desses documentos que são decisivos para a vida da igreja hoje.
Um desses documentos, sem dúvida alguma, foi o último documento a ser escrito no Concílio Vaticano II. Esse documento foi escrito, promulgado em 1965 e se chama Dei Verbum, a Palavra de Deus. Esse documento, de fato, exprime toda esta beleza ao redor da Palavra de Deus, escrita e transmitida também pela tradição oral. Aliás, durante todo o Concílio Vaticano II, em diversos momentos, os padres conciliares vão falar da importância de se abrir os tesouros da Palavra de Deus a todos os fiéis. Prova disso, inclusive, é a própria reforma litúrgica. Hoje, ao longo da nossa liturgia, por exemplo, da Eucaristia, nós temos, aos domingos, 4 textos da Sagrada Escritura. Primeira leitura, temos um salmo responsorial, temos a segunda leitura, temos o texto do Evangelho, ou seja, esses tesouros da Palavra de Deus vão sendo abertos e oferecidos aos fiéis. Isso acontece com todos os sacramentos, bênçãos. Sempre teremos a leitura e a meditação da Palavra de Deus. Mais recentemente, nós temos alguns textos que são também importantes para nós. Eu destacaria aqui um primeiro texto do Papa Emérito Bento XVI, chamado Verbum Domini. Por que esse texto é importante? Porque nesta exortação apostólica, o Papa Emérito fala daquilo que ele chama de animação bíblica da pastoral. E ele ali explica que a animação bíblica da pastoral não é uma pastoral entre as outras. Não é criar a pastoral do batismo, a pastoral da liturgia, pastoral da acolhida e a pastoral bíblica. Não é isso. A animação bíblica é este fio de ouro que deve perpassar toda a pastoral da igreja, a vida da igreja que se nutre da palavra de Deus. E nesse mesmo documento, o Papa ainda fala da dimensão bíblica da catequese. Diz o Papa Bento XVI que a catequese deve ser impregnada e embebida de pensamento, espírito e atitudes bíblicas e evangélicas, mediante um contexto assíduo com os próprios textos sagrados, e recordar que a catequese será tanto mais rica e eficaz, quanto mais ler os textos com a inteligência e o coração da igreja. Vejam que bonito isso. A catequese será tanto mais rica quanto mais ela se aproximar dos textos sagrados, quanto mais ela oferecer para os catequizandos esta riqueza do tesouro da palavra de Deus. O atual Papa, o Papa Francisco, ele também mostra esse lugar de destaque que a palavra de Deus ocupa na vida da igreja. E isso se manifesta em diversos momentos do seu ministério. Por exemplo, em 2019, o Papa Francisco instituiu o terceiro domingo do tempo comum como sendo o domingo da palavra de Deus. Existe um documento chamado Aperuit Illis, onde ele institui o terceiro domingo como domingo da palavra de Deus. No ano de 2020, ano passado, o Papa também escreveu uma carta em comemoração ao 16º centenário da morte de São Jerônimo,
que é patrono dos biblistas, um apaixonado pela palavra de Deus. E em muitos outros lugares, documentos, discursos, exortações apostólicas, encíclicas, nós veremos esta preocupação do Papa em colocar de fato a Bíblia, a palavra de Deus, no centro da vida da igreja. E por que isso? Porque isso daqui se trata, meus irmãos, de uma visão muito específica de igreja. A palavra de Deus não é um penduricalho na vida da igreja, não é um apêndice facultativo, posso ou não posso usar, devo ou não devo seguir. Não se trata disso. A palavra de Deus é um dos lugares por excelência no qual nós podemos entrar em contato com o Senhor e ouvir a sua voz. De modo que, se nós pensamos neste modelo de igreja que tem por objetivo formar discípulos e missionários, nós devemos entender que não existe discípulo que não ouve a palavra do Mestre. Daí a necessidade de nós termos esse contato assíduo com a palavra de Deus. Quanto mais frequente for, melhor. Até porque nós, enquanto catequistas, nós só podemos falar daquilo que nós conhecemos. Os apóstolos, por exemplo, eles não saíam falando de qualquer coisa. Depois de fazerem uma experiência profunda com o Senhor, é só então que eles estavam capacitados para exercer o seu ministério de anunciadores da palavra. Assim também o catequista. Ele só será capaz de exercer o seu ofício com competência se ele se colocar antes no lugar de discípulo. E nesse sentido, Bento XVI dizia que a igreja não evangeliza se ela não se deixa evangelizar. E nesse mesmo sentido, o Papa Francisco recorda que o estudo da palavra de Deus deve ser uma porta aberta a todos os crentes. É fundamental, e aqui eu cito o Papa, é fundamental que a palavra revelada fecunde radicalmente a catequese e todos os esforços para transmitir a fé. A evangelização requer a familiaridade com a palavra de Deus, e isto exige que as dioceses, paróquias e todos os grupos católicos proponham um estudo sério e perseverante da Bíblia e promovam igualmente a sua leitura orante, pessoal e comunitária. Então vejam, o lugar, quando nós pensamos numa catequese biblicamente inspirada, então é muito mais importante pensarmos nesta lógica do que simplesmente pensarmos na Bíblia como um instrumento da catequese. A Bíblia não é simplesmente um instrumento da catequese, como se fosse um recurso pedagógico a mais. Nós pensamos numa catequese biblicamente inspirada, porque a missão da catequese é isso, é formar discípulos, é formar homens e mulheres dóceis para ouvir a voz de Deus, é formar homens e mulheres que saibam entender esta lógica de Deus, olhar com os olhos de Deus, sentir com o coração de Deus. Esta é a missão da catequese. João 23, ele, quando ainda era patriarca em Veneza, antes de se tornar papa, ele falava do percurso que a palavra de Deus deve ter na vida do fiel. Ele falava da palavra de Deus nas mãos, na mente, no coração e nos lábios. Vejam, esta ordem é importante para nós: mãos, mente, coração e lábios. A Bíblia nas mãos. É importante a gente ter
o livro nas mãos, saber manusear este livro numa edição que seja aprovada pela autoridade eclesiástica, uma edição que tenha notas de rodapé que nos ajudem a entender o texto sagrado. E nós temos nesse sentido uma infinidade de Bíblias aí à nossa disposição, nós católicos de modo particular. Precisamos entender que nem todas as traduções são iguais. Existem traduções que nos ajudam mais numa coisa do que noutra. Por exemplo, existem Bíblias onde as notas de rodapé são abundantes, e outras Bíblias onde as notas são um pouco mais resumidas. Nesse sentido, até poderíamos dizer que, lamentavelmente, uma das versões mais popularizadas e que não nos ajuda muito nesse sentido é a Bíblia da Ave Maria, porque temos de fato uma tradução autêntica, não é? Boa, que se presta a um papel importante, mas as notas são bastante simplificadas, um linguajar muito rebuscado às vezes. Então é importante a gente conhecer outras traduções que venham a nos ajudar a entender melhor a riqueza da palavra de Deus. Então, a Bíblia nas mãos, ter a Bíblia, usar a Bíblia. Eu quero crer que todo mundo tem em casa a Bíblia. Agora, meus irmãos, é o tal negócio, né? Às vezes o católico respeita tanto a Bíblia que tem até medo de tocar nela. Não é para isso. É ter a Bíblia e usar a Bíblia diariamente para fazermos este encontro com o Senhor. Então, a Bíblia nas mãos, depois a Bíblia na mente, porque é necessário refletir aquilo que nós lemos, é necessário que nós pesquisemos, queiramos entender aquilo. E aqui a mente, meus irmãos e irmãs, é este lugar onde de fato o Senhor vai iluminar a nossa inteligência para podermos entender as riquezas da palavra de Deus. A Bíblia no coração, ou seja, não se trata de uma leitura distraída, portanto, não é ler por ler, é ler para entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Depois, a Bíblia no coração, o coração que não é simplesmente a sede dos sentimentos, mas também o lugar das decisões, é onde nós nos empenhamos com o Senhor, onde nós nos comprometemos em fazer a sua vontade. E por fim, a Bíblia nos lábios. Só depois que eu tenho a palavra nas mãos, que eu entendo o que o Senhor me diz, que eu me comprometo com Ele, só então eu sou capaz de anunciar a riqueza da palavra de Deus. Nesse sentido, meu tempo já estourou? Ainda não? Nesse sentido, eu gostaria de ler para vocês algumas observações que o Papa Francisco faz na sua encíclica Evangelii Gaudium a respeito da pregação da palavra de Deus. O Papa diz o seguinte: o pregador deve ser o primeiro a desenvolver uma grande familiaridade pessoal com a palavra de Deus. Não lhe basta conhecer o aspecto linguístico ou exegético, sem dúvida necessário. Precisa se abeirar da palavra com o coração dócil e orante, a fim de que ela penetre a fundo nos seus pensamentos e sentimentos e gere nele uma nova mentalidade. Ou seja, nós não nos aproximamos da palavra de Deus como um cientista que vai dissecar um cadáver. Nós nos aproximamos da palavra na certeza de que vamos encontrar alguém que nos fala, alguém que nos ama, que se compromete conosco e que pede de nós esse mesmo comprometimento. O Papa ainda continua dizendo: por tudo isso, antes de preparar concretamente o que vai dizer na pregação, o pregador tem de aceitar ser primeiro traspassado por esta palavra, que há de trespassar os outros, porque é uma palavra viva
e eficaz como uma espada. Ou seja, não é simplesmente dar uma receita, como um médico, ou sei lá, eu vou no consultório, me consulto, o médico faz o meu diagnóstico, me prescreve uma receita, ou seja, é algo completamente exterior a ele. Não, nós não estamos dando receita aos outros. Nós primeiro somos atingidos pela palavra, somos afetados pela palavra, e só a partir da nossa experiência pessoal é que nós teremos condições de fazer um anúncio adequado. E por fim, uma última observação que o Papa faz é o seguinte: o pregador deve também pôr-se à escuta do povo, para descobrir aquilo que os fiéis precisam de ouvir. Um pregador é um contemplativo da palavra e também um contemplativo do povo. É bonito isso, perceber que eu não estou falando para um bando de anjos, eu tenho pessoas concretas diante de mim. E nesse sentido, vocês catequistas, vocês que conhecem a realidade onde vocês estão inseridos, os dilemas de cada um dos seus catequizandos, e vejam que a palavra de Deus deve atender a essas necessidades concretas, deve responder a esses questionamentos de pessoas de carne e osso. É para eles a quem nós nos dirigimos. E eu concluo essa breve reflexão, que eu não quis ser exaustivo, mas quis somente inspirar vocês a um contato mais assíduo e frequente com a palavra de Deus. Eu gostaria de falar de 2 obstáculos que podem dificultar esse nosso contato com a palavra de Deus. O primeiro obstáculo é esta mentalidade científica, eu diria até cientificista, a respeito da palavra de Deus. Há muitas pessoas que acham que só têm condições de pregar a palavra de Deus aquelas pessoas que conhecem as línguas exóticas, né? O grego, o hebraico, aqueles que conhecem a geografia, a arqueologia. Então isso não é para mim. Não é nada disso. Nós podemos e devemos nos aproximar da palavra de Deus e extrair dali toda a riqueza que ela contém. Vejam, eu posso fazer uma leitura muito proveitosa da palavra, mesmo sem ter todo esse tipo de conhecimento técnico, por mais importante que seja, mas ele não me impede de me aproximar da palavra. Por exemplo, eu nunca estudei literatura, mas nada me impede de ler uma obra, sei lá, de Cervantes, nada me impede de ler uma obra de Machado de Assis. Eu posso fazer uma leitura competente destas obras. Com muito mais razão, nós podemos falar isso a respeito da palavra de Deus. Porque todo batizado, pelo simples fato de ser batizado, ele já teve os seus ouvidos abertos para acolher a palavra bendita do Senhor. E o segundo obstáculo da palavra, que pode dificultar o nosso contato com a palavra de Deus, nós encontramos lá na primeira carta de São João, no capítulo 2, versículos 16 e 17. São João diz: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa com as suas concupiscências, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Esse texto de São João nos fala da necessidade da conversão pessoal. Se nós queremos nos aproximar com o fruto da palavra de Deus, nós devemos eliminar todo o traço de mundanidade que existe em nós. A concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida
é todo este sentimento de autonomia do homem em relação a Deus. É este viver como se Deus não existisse. E este é o grande obstáculo que de fato nos impede de sermos discípulos, ouvintes, fiéis da palavra do Senhor. Eu concluo esta minha reflexão com as palavras da Dei Verbum. A Dei Verbum, lá no número 26, ela se encerra com as seguintes palavras: deste modo, pois, com a leitura e estudo dos livros sagrados, a palavra de Deus se difunda e resplandeça, e o tesouro da revelação confiado à igreja encha cada vez mais os corações dos homens. Assim como a vida da igreja cresce com a assídua frequência do mistério eucarístico, assim também é lícito esperar um novo impulso de vida espiritual se fizermos crescer a veneração pela palavra de Deus, que permanece para sempre. Desejo, nesse sentido, que vocês catequistas, nesse dia celebrativo, que vocês possam sempre encontrar sustento, alento, força do ministério que vocês desempenham, sempre apoiados na palavra de Deus. Muito obrigado. Nós agradecemos mais uma vez a presença amiga, afetuosa do nosso caro Padre Heitor. O Padre Heitor não gosta que diz isso não, mas a gente tem que valorizar os nossos tesouros da casa, não é isso? O Padre Heitor é doutor em Sagradas Escrituras, está preparando o pós-doc dele, é professor da PUC do Rio de Janeiro. Nós, de fato, temos a alegria de ter um padre da nossa diocese lecionando na Pontifícia Universitária Católica do nosso estado. Atualmente, Padre Heitor coordena o curso de Teologia da PUC do Rio. E como vocês observaram, é o nosso biblista da nossa diocese. Então nós temos muita alegria de poder contar com o Padre Heitor. Eu fico também muito contente, muito feliz de tê-lo no hall, na lista dos meus amigos. Como diz o próprio Padre Heitor, para ser seu amigo tem que comer bastante sal, né, Padre Heitor? Então já comemos bastante sal juntos, acho que nossa amizade já está bem provada. Somos de terras bem próximas, mas fomos nos conhecer no seminário, aqui em Campos. E Deus tem sempre nos abençoado em vários momentos. Trabalhamos juntos aqui na Catedral por um tempo. Foi um tempo muito fecundo, alegre, intenso, feliz, né? Então só temos que agradecer. E não podemos perder a oportunidade, antes da gente fazer as homenagens. Eu gostaria também de aproveitar esse tempo que o Padre Heitor está aqui conosco, para a gente também escutar as dúvidas dos nossos catequistas que estão em casa participando conosco deste chat, participando desta live, melhor dizendo. Eu gostaria que o nosso diácono Ebert viesse aqui, né, para juntinho de nós. Diácono Ebert, que é da Paróquia Imaculada Conceição de Talva, que faz parte da comissão do Noroeste, aqui da nossa diocese, do Vicariato Noroeste. Então, nós temos a alegria de ter o diácono Ebert, que participa da comissão de animação bíblica, da pastoral do nosso Leste 1, né, da nossa CNBB. E o diácono agora, então, conduz esse momento de bate-papo com o Padre Heitor. Boa tarde, sua bênção, Padre Heitor. Boa tarde, você catequista da Diocese de Campos, que participa conosco hoje, Dia Nacional do Catequista, nossa live celebrativa. Então agora, Padre Heitor, chegou aquele momento de... A hora da verdade. A hora da verdade. E nós temos aqui algumas perguntas para esclarecermos, para iluminar. Eu creio que
A colocação do senhor foi excelente, muitos comentários na nossa live, estávamos ali vendo inúmeros elogios, parabenizando a colocação do senhor. Mas vamos a algumas perguntas que vão ainda iluminar ainda mais esta belíssima colocação. Padre Heitor, uma catequese inspirada na palavra, é possível trabalhar assim apenas com um versículo em um encontro da catequese? Bom, precisamos ter um pouco de atenção com relação a isso, porque existe o perigo, e nós devemos, o único risco que nós temos de evitar a todo custo, é o risco do fundamentalismo bíblico. Este é o único perigo que a gente deve evitar, né? Não podemos ser fundamentalistas. E nesse sentido, quando nós pensamos às vezes um versículo e não levamos em conta o contexto no qual ele está inserido, nós podemos fazer uma leitura capenga, uma leitura meio truncada da palavra de Deus. Então, se eu posso sim, de fato, me inspirar num versículo que vai ser o tema de um encontro, por exemplo, na catequese, mas eu não posso simplesmente falar daquele versículo sem levar em conta o contexto no qual ele se insere. Então, se eu faço isso, se eu sou capaz de ter essa visão mais ampla da palavra, então isso vai evitar que eu não distorça o significado daquela palavra. Então, nesse sentido, sim, mas com esta atenção especial. Muito bem. Vamos à segunda pergunta. Padre Heitor, os catequistas devem vivenciar a palavra. Como fazer para conquistar os adolescentes para iniciarem a leitura de coração do texto sagrado? Bom, o Papa Francisco fala em diversos momentos que o mundo de hoje tem necessidade, ele ouve com muito mais prazer as testemunhas do que simplesmente os doutores. Então, quando nós falamos da necessidade de um catequista ser esse primeiro atingido pela palavra de Deus, é justamente por isso. Porque é impossível que alguém, ao ver o testemunho de um catequista, esse testemunho apaixonado pela palavra de Deus, e não se deixe contagiar por esse testemunho de um catequista verdadeiramente imbuído dessa espiritualidade bíblica. Então, se nós vamos falar da Sagrada Escritura, da Bíblia, como eu dizia há pouco, como quem vai prescrever um remédio, como quem vai ler uma bula de remédio, como algo que está fora de mim e praticamente não diz respeito, não afeta a minha vida, então, de fato, as pessoas, sobretudo os adolescentes, são muito sensíveis nisso, percebem, logo sentem o cheiro desta falsidade. Hoje vocês falavam há pouco do evangelho da missa de hoje, e Jesus chama os fariseus e os doutores da lei de hipócritas. Hipócrita não tem aqui um sentido moral, mas o hipócrita, a palavra hipocrité significa o ator. É o ator do tempo de Jesus, ele não ia nunca para o palco de cara limpa. Ele colocava uma máscara e era assim que ele encenava os seus personagens. Então Jesus, ao chamar os fariseus e os doutores da lei de hipócritas, ele está dizendo isso: olha, o que vocês estão fazendo é comédia, é teatro religioso, ou seja, é algo que não afeta o coração, que não muda a vida. E nós, de modo particular, que anunciamos a palavra, todos os fiéis, mas de modo especialíssimo os catequistas, nós não podemos ser atores. Nós não fazemos uma comédia religiosa. Nós, de fato, somos atingidos pela palavra e falamos a partir desse testemunho pessoal daquilo que nós vivemos. E as pessoas sentem isso. E para uma melhor proximidade, para aprofundarmos na palavra, na Sagrada Escritura, quais as tradições que o Senhor, traduções, melhor dizendo, perdão, quais as traduções que o Senhor nos recomenda? Como eu já disse na meditação, na palestra, existem muitas traduções e cada tradução se presta a um fim específico. Então, por exemplo, se eu quero uma tradução com notas de rodapé mais ricas, que me ajudem a fazer uma leitura mais aprofundada da palavra de Deus, eu tenho, por exemplo,
a Bíblia do Peregrino, que é riquíssima em comentários bíblicos. Se eu quero uma tradução que se aproxime ao máximo, ao menos na medida do possível, né, do texto das línguas originais, eu tenho uma tradução um pouco mais, digamos, científica, que é a Bíblia de Jerusalém. Eu tenho a Bíblia Tebe, que também tem muitas notas de rodapé. Ou seja, nesse sentido, não faltam boas traduções à nossa disposição. Ok. Ainda temos mais algumas perguntas. Padre Heitor, os desafios de ser catequista precisam chegar a ser uma missão de conversão na comunidade paroquial. Gostaria que o senhor comentasse, né, sobre conversão, isso. Sobretudo pessoal, não é? A conversão, de fato, é o nosso pão de cada dia, não é? A conversão não se aplica simplesmente aos outros, mas todo fiel batizado tem que se conscientizar dessa necessidade de uma conversão pessoal. E a palavra de Deus é isso, né? A palavra de Deus é esta, como ela mesma diz na carta aos Hebreus, é esta espada de dois gumes, que vem separar as articulações e medulas, né? É um bisturi que vem arrancar de nós aquilo que está ruim, aquilo que deve ser extirpado. Então, se permitir diariamente trabalhar pela palavra e ter esta consciência de que todos, sem exceção, precisam se converter a partir do contato com a palavra do Senhor. E sobre a leitura bíblica a partir de um aplicativo, uma opinião do senhor? Excelente, a tecnologia está aí para nos ajudar, não é? E por que não utilizar? Eu mesmo me servir de um recurso tecnológico aqui para fazer essa conferência para vocês. Constantemente a gente reza a liturgia das horas no celular, porque é muito mais cômodo do que levar um trombolho de um livro de um lado para o outro. Então, se nós temos à disposição esses aplicativos, vamos utilizar. O importante, não importa onde a gente leia, o importante é que a gente leia sempre a palavra. Então, mais importante do que um livro, é importante você ter contato com a palavra de Deus. Não importa o meio pelo qual essa palavra vai chegar até você. E agora eu já deixei a pasta aqui com o Padre Fabiano e nos chegam mais perguntas pela tecnologia. E agora uma pergunta interessante: que atitude, Padre, qual a atitude da catequista quando toma ciência da apostasia de um catequizando? Apostasia de um catequizando. Bom, eu acho que essa é uma coisa tão comum, né? Eu me lembro que eu trabalhava com o Monsenhor Lamar, que era um padre, foi padre muitos anos em Porciúncula, de saudosa memória. E Monsenhor Lamar, eu me lembro que ele tinha um jeitão todo especial de ser. E numa missa de primeira comunhão, ele falava que a missa de primeira comunhão era a festa da apostasia. Ele usava esse tipo de expressão, né? Sei que é um pouco ácido isso. Mas por quê? Porque muitos dos que ali estavam receberiam a Eucaristia e nunca mais voltariam para poder perseverar nessa sua caminhada com Cristo, né? Ou seja, este abandono da fé é algo lamentavelmente muito comum. Daí a necessidade de uma catequese cada vez mais bem preparada e sólida, porque a igreja ela é muito boa nessa questão de fazer o anúncio do querigma, de falar do amor de Deus, mas lamentavelmente nós estamos morrendo de fome sentados em cima de um barril do tesouro. Essa é a impressão que nós temos. Nós não conseguimos colocar à disposição das pessoas esta riqueza de mais de 2000 anos de história que a igreja possui. Então muitas pessoas às vezes abandonam a igreja porque simplesmente não conhecem esta riqueza que está à sua disposição. Por experiência, eu posso dizer que eu nunca vi ninguém se afastar da igreja, desde criança, adulto. Nunca vi ninguém se afastar da igreja porque não concordasse com a doutrina da igreja. Em geral, as pessoas se afastam por outras razões. Se afastam porque, às vezes,
não encontram motivação aqui, não foram bem acolhidas, se decepcionaram. Temos diferentes razões para isso, não é? Depois, uma vez que se afastam, aí entram questões doutrinárias. Então eu penso que esta catequese, uma formação cada vez mais sólida, mas para que isso aconteça, o catequista deve estar também bem preparado, não é? E isso vai ajudar a fazer com que menos pessoas eventualmente se afastem da caminhada cristã. Muito bem. Temos pessoas, Padre Heitor, que são catequistas, mas que não são letradas. Pouca leitura, às vezes até mesmo pouco entendimento da palavra. Perfeito. Como fazer para que esse catequista tenha esse coração enorme, disposto a evangelizar? Vejam, sabedoria não é ciência, são duas coisas distintas. O que se pede do catequista é, sobretudo, esta ciência, essa sabedoria nas coisas de Deus. A ciência, nós podemos, de fato, ajuda muito. Quanto mais podemos conhecer as coisas de Deus, isso vai ajudar muito. Mas, se nós temos às vezes um catequista que, por diversas razões, tenha determinadas limitações, isso não impede de ele ser um bom catequista. Porque, como eu dizia há pouco, o catequista ele fala, em primeiro lugar, antes de falar pelo discurso, ele fala pelo testemunho. Então, nesse sentido, quantas pessoas, às vezes da nossa convivência, eu, por exemplo, constantemente sou edificado pelo testemunho de homens e mulheres, às vezes são pouco letrados ou nada letrados, mas que têm um conhecimento de Deus muito mais profundo que eu. Eu fico no chinelo perto de certas pessoas. São pessoas que amam a Deus com muito mais intensidade que eu. E eu aprendo diariamente o que é ser cristão através do testemunho dessas pessoas. Então o que conta em primeiro lugar é o testemunho. É o testemunho. E essas pessoas, se oferecem esse bom testemunho de cristãos, elas devem ser valorizadas e aproveitadas mesmo na catequese. Muito bem, Padre Heitor, nós chegamos então ao final das nossas perguntas. Quero então aqui em nome da Comissão Diocesana agradecer mais uma vez o senhor, e aqui como nos vem aqui a mensagem, uma pregação que nos faz refletir sobre a responsabilidade da missão, ter a Bíblia, a Sagrada Escritura, como centro do conhecimento cristão, e a partir dela vivermos a experiência com o ressuscitado. Então, mais uma vez, muito obrigado, que Deus continue abençoando sua missão, seu apostolado, que Nossa Senhora fortaleça sempre mais essa vocação, para que o Senhor seja de fato uma Bíblia sempre aberta na vida da igreja, e que pelo seu ministério venham muitos frutos, sobretudo para a nossa Diocese de Campos. Muito obrigado. Um abraço e a minha alegria de estar aqui ao seu lado, partilhando e bebendo de todo esse conhecimento. Muito obrigado, alegria toda minha. Amém. Louvamos a Deus. Temos aqui então agora, receba aqui das nossas irmãs, uma singela homenagem em nome da nossa Comissão Diocesana de Catequese. Podemos aplaudir.